Prezados alunos, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula prática do nosso curso de Projetos e Sistemas Embarcados. Nessa semana, nós estudaremos interrupções e, na aula dessa semana, vocês implementarão uma biblioteca para escrita nos 4 displays de 7 segmentos presentes no kit de desenvolvimento. E para fazer isso, vocês terão que utilizar um timer e a interrupção do timer. Então, praticarão tanto a utilização de timers quanto de interrupções, que são os principais objetivos desse exercício. Vocês também utilizarão uma biblioteca que eu vou disponibilizar para vocês para manipular o timer e a interrupção, para tornar mais suave essa transição. E essa biblioteca ela foi desenvolvida utilizando funções da KSDK, mais especificamente da Low Layer. Lembrando que a KSDK ela é um conjunto de bibliotecas que a Freescale fornece para os microcontroladores dela. E essas bibliotecas são divididas em dois grupos, que é a HAL, Hard Abstraction Layer, e a Low Layer, onde a Low Layer é mais, como o próprio nome diz, é mais baixo nível. Ela basicamente faz uma transcrição dos registradores com uma interface mais fácil. Enquanto a HAL já tem uma camada de abstração maior, que traz mais facilidade para o programador e esconde mais detalhes do hardware. Vocês também praticarão multiplexação do tempo utilizando o timer que eu expliquei. O kit de desenvolvimento utilizado em nossa disciplina é equipado com 4 displays de 7 segmentos do tipo catodo comum. E o que é isso, professor? Aqui estão exemplos, tanto nessa figura da esquerda quanto da direita, de displays de 7 segmentos. Mas os displays de 7 segmentos eles podem ser divididos em dois tipos, catodo comum ou anodo comum. No nosso caso, nós temos 4 displays, 4 unidades dessa aqui, do tipo catodo comum. E por que catodo comum? Porque para todos os segmentos, no caso aqui os 7 segmentos mais o segmento de ponto, né, decimal point, todos esses segmentos, o catodo dos LEDs, ou seja, a parte que deve ser ligada no negativo é comum. Então imagina aqui dentro desse circuito, nós temos 8 LEDs, né? 7 segmentos mais o ponto, e esses 8 LEDs têm o catodo comum, certo? Então, para o LED acender, o catodo deve ser ligado ao terra e deve ser aplicado um sinal de nível alto aqui no anodo do segmento que se deseja acender. Lembrando que vocês, quando trabalham com LED, né, não podem aplicar um nível de tensão simplesmente 3,3 volts ou 5 volts, que vocês queimarão o LED. Você tem que colocar uma resistência aí na ordem de 100 ohms, 300 ohms ou a mega ohms, dependendo do tipo de segmento, né, que está utilizando, para não queimar o LED. E aí tem no datasheet do dispositivo qual é a corrente máxima suportada, qual é a queda de tensão sobre o LED, enfim, dá para se calcular esse resistor aí para evitar a queima dos segmentos. Então, é basicamente isso. Para se acender o LED, aqui deve estar aterrado e deve se aplicar nível alto nos segmentos que deseja se acender. Por exemplo, para se escrever o dígito 0, onde eu vou querer que o segmento A, B, C, D, E e F fiquem acesos e o G fique apagado. Então, o G deve ficar apagado e os demais de A a F devem ser acesos. Então, deve ser aplicado nível alto aqui. Então, no microcontrolador tem que se aplicar nível alto nos GPIOs ligados aos pinos A a F do display de 7 segmentos. O mesmo é válido para os outros números. Acredito que vocês já tenham trabalhado com esses displays na disciplina de circuitos lógicos, que é bastante comum utilizar, fazer o hardware para controle desses displays, né? No nosso kit, os 4 displays de 7 segmentos são controlados por 12 pinos do microcontrolador. Ué, professor, mas como assim por 12? Se cada display tem 8
8 LEDs, né? 7 segmentos mais o ponto. 8 vezes 4 deveria dar 32 pinos, não 12. Como é que é? Como é que faz para controlar com 12? É feita multiplexação no tempo. Na verdade, é escrito um display a cada instante, certo? Então, os pinos A, B, C, D, F, G e o decimal point, eles dos 4 displays compartilham 8 linhas. No caso a linha RD0 a RD7 para o microcontrolador PIC. Cuidado com isso, viu, pessoal? Esse gráfico aqui é da datasheet do kit, da Mosaico. E esses pinos aqui se referem ao PIC. No caso do nosso microcontrolador, vocês devem acessar aquele documento que está na página do curso. Vocês verão que no lugar do RD0 ao RD7 são conectados em nosso microcontrolador no PC0 a PC7 do nosso microcontrolador, os pinos de AG e o ponto. Perfeito? Agora observem aqui, essa parte aqui é muito interessante, né? Observem que o catodo do nosso display de 7 segmentos, ele não está ligado diretamente ao terra, como a gente poderia esperar. Ele está ligado aqui a um transistor, que opera como chave, e quando um nível lógico alto é aplicado aqui, ele fecha essa chave e leva isso aqui a praticamente um curto-circuito, né? Ou seja, para se ativar o DS1, deve-se aplicar um nível lógico no RB7, um nível lógico alto no RB7 e um nível lógico baixo no RB6, RB5 e RB4. Lembrando que esse RB7, RB6, RB5 e RB4 também se refere ao PIC. No nosso kit aqui, esse primeiro aqui, o mais à esquerda, está ligado ao C13, seguido do C12, C11 e C10. Perfeito? Então, atentem-se a isso. Dessa forma, vocês já devem começar a imaginar como é que eu faço para escrever nos 4 displays. Eu tenho que fazer a multiplexação no tempo. Eu devo, a cada instante de tempo muito curto, ativar somente um display através dos pinos RB4, RB7, que no nosso caso é C10 a C13, né? Selecionar cada um dos dígitos de uma vez, por vez, na verdade, escrever nos segmentos que nós desejamos e ir para o próximo. E se nós fizermos isso rápido o suficientemente, o display não apagará, dará tempo de a gente escrever nos outros 3 displays e voltar e atualizar novamente o valor do 4º display. Então, como eu falei, a cada instante de tempo, somente um dos 4 displays pode ser controlado. Dessa forma, para se escrever nos 4 displays, é necessário fazer multiplexação no tempo. Isso já foi explicado para vocês no slide anterior. A frequência mínima que um dígito deve ser exibido é função da persistência do olho humano, que é na ordem de 60 Hz. E também o LED ele demora um tempinho para decair o brilho. Dessa forma, para um display de N dígitos, deve-se executar a rotina de atualização, sendo que a atualização é feita para cada dígito, pelo menos 60 vezes N vezes por segundo. Ou seja, no nosso caso, que nós temos 4 displays, né? 4 dígitos. A rotina de atualização dos displays deve ser executada com a frequência de pelo menos 240 Hz. Ou seja, a cada 4,2 milissegundos, no máximo, deve ser atualizado um dígito, ou seja, um display. Então, deve-se atualizar um display, esperar 4,2 milissegundos no máximo, ou até menos, se for possível, atualizar o próximo e retornar para o ciclo. Em nossos experimentos aqui da aula dessa semana, nós utilizaremos o timer Low Power Timer 0, né, o LPTMR0, para gerar uma interrupção a cada 4 milissegundos, para fazer esse controle de qual display será acionado. Lembrando que o display é selecionado através daquele transistor ali, que está ligado no catodo comum
do display, que faz o aterramento do catodo e permite a ativação daquele display a cada instante do tempo. Para facilitar a implementação das funções, vocês não trabalharão diretamente com os registradores, configurando o timer e configurando as interrupções. Para facilitar, será fornecido para vocês uma biblioteca, né? Na verdade, são dois arquivos, o LPTMRH e o LPTMR.c, que contém a implementação dessa função ali, ó, tc install lptmr0. Essa função ela faz a configuração do timer e configura a interrupção. Então, vocês só precisam fazer a chamada dela para que seja configurado o período do timer e para que seja configurada a rotina de interrupção, certo? E essa função, então, possui dois parâmetros. O primeiro parâmetro, que é um inteiro de 32 bits sem sinal, é o time in microseconds, né? Que é o período em microsegundos que o timer deve gerar a interrupção. Em nosso caso aqui, usaremos 4 milissegundos. LPTMR callback T é o nome de uma função, né, da rotina de tratamento de interrupção, que será chamada sempre que o timer estourar, ou seja, sempre que ele chegar ao período final de contagem, no caso 4 milissegundos. Então, em cada 4 milissegundos, a função colocada nesse parâmetro aqui será chamada. E aí poderá ser feita a implementação que se deseja. Em nosso caso, a multiplexação no tempo nos displays de 7 segmentos. Estou mostrando para vocês aqui o arquivo .c, né, a parte principal do arquivo C que eu estou entregando para vocês para configurar o timer e a interrupção. Vocês podem achar um pouquinho confuso ele, eu posso até explicar para vocês em um momento futuro. Alguém pode me consultar caso tenha dúvida, mas isso está muito bem descrito no documento KSDK V1.2 API, né, no API Reference Manual, na seção 25.3, mais especificamente, que ele mostra os Peripheral Drivers, que é os Low Layers, certo? São poucas linhas, isso dá para entender de forma geral. Basicamente, essa estrutura aqui ela é utilizada para configurar o timer. Essa estrutura ela é enviada para essa função aqui de inicialização, que traz a configuração que nós desejamos para o timer. E aí vocês podem entender cada uma dessas coisas olhando o datasheet do microcontrolador, ou olhando o próprio Reference Manual traz alguma informação, mas pode não ser suficiente para se compreender tudo. O Drive State Information, que é esse parâmetro aqui, e qual é o timer que nós queremos utilizar, no caso, o timer 0, né? E aqui também, essa outra função aqui da Low Layer seta o período do timer 0, dessa instância de timer, no caso, é o 0, Low Power Timer 0. E essa outra função aqui, da Low Layer, ela configura o nome da rotina de tratamento de interrupção, né? Foi a função que será chamada quando for gerada a interrupção do timer. E por fim, essa última função inicializa o timer, inicializa a contagem e vai inicializar as interrupções. Mais detalhes vocês podem encontrar naquele mesmo documento que eu apresentei no slide anterior. No começo dele, quando começa a falar do LPTMR, na página 693. E aí vai falar do Hall, da biblioteca Hall também, vocês podem estudar e entendê-la. Para utilizar os arquivos fornecidos para vocês, no projeto de vocês dessa semana, vocês devem adicioná-los na pasta source do projeto, incluir o arquivo lptrm.h no arquivo main, né? Vocês têm que dar um include. Incluir no arquivo main.c, logo abaixo da declaração das variáveis globais, uma função para tratamento de interrupção. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Aqui eu dei o nome May Cyclic Executor ISR. Vocês podem chamar interrupção periódica de 4 milissegundos, por exemplo. E vocês devem chamar a função, fazer uma chamada a essa função somente uma vez, não precisa chamar várias vezes.
Então pode ser antes de entrar no loop infinito da main. Pode não, deve ser antes de entrar no loop infinito. Por exemplo, pode ser na função de configuração da board, né, no board init. No final do board init é um bom lugar para se colocar ela. Deve chamar a função aqui para configurar a interrupção e o timer, né? Aqui vocês vão dar o período. E aqui vocês vão dar o nome dessa função aqui que vocês derem, que vocês incluírem na main. Muito simples, né, pessoal? Então, realmente, as funções, ela traz uma facilidade de uso muito grande comparado à manipulação dos registradores. Se vocês tiverem tempo de se aprofundar mais um pouco, vocês poderão perceber como é bem mais complexo configurar o timer e as interrupções através dos registradores. As interrupções nem tanto, que é basicamente os dois registradores têm que se mexer. O timer também, como contagem, não é tão complicado, mas alguns periféricos mais complicados pode ter muitos registradores para serem manipulados. Como exercício, vocês devem implementar um conjunto de funções para a configuração e manipulação dos 4 displays de 7 segmentos do kit MCLab 2. Todas as regras do padrão de codificação apresentadas na aula da semana 3 devem ser seguidas. Estou sempre lembrando isso. De modo geral, vocês estão seguindo bem isso, como eu pude observar nos exercícios anteriores, né? As funções devem ser definidas no arquivo display7seg.h e display7seg.c. Esses arquivos devem ser incluídos na pasta source do projeto, que vocês importarão um projeto base lá no Git, né, no master, incluirão esses dois arquivos, que vocês implementarão eles, né? Terão também que incluir os arquivos para a configuração do timer da interrupção. Lembrando que as portas e os pinos conectados ao display de 7 segmentos devem ser definidos de forma organizada no arquivo board.h e os pinos do periférico e do ARM. Os periféricos do ARM e do kit estão definidos no arquivo .ods, disponível na página da disciplina. Implemente a escrita no displays através da multiplexação no tempo. Utilize, então, os arquivos fornecidos para configurar o timer. Crie a função void display 7 segmento init para a configuração dos pinos utilizados para controle do display 7 segmentos. Crie a função void display 7 seg write symbol, que recebe 2 parâmetros de entrada, o cDisplay e o cValue, para a escrita de um caractere em um dos displays. Essa função deve receber os seguintes parâmetros de entrada. Deve receber o cDisplay, que é um valor de 1 a 4, que indica qual display receberá o valor. Por exemplo, o valor 1 indica o display de milhares e o 4 indica o display de unidades, no caso o 4 mais à direita e o 1 mais à esquerda. E unsigned char o cValue, que é um valor de 0 a 22, indica qual caractere será escrito no display indicado pelo UCDisplay. Sendo que está sendo convencionado aqui que os valores de 0 a 9 representarão os números de 0 a 9, né, que devem ser escritos, com ponto decimal apagado. Os valores de 10 a 19 representarão os números de 0 a 9 com ponto decimal aceso. O valor 20 representará somente o ponto decimal aceso. O valor 21, todos os segmentos e o ponto decimal apagados. E o valor 22, todos os segmentos e o ponto decimal acesos. Certo? Vocês podem criar defines para tornar isso mais amigável. Pode trabalhar com o número de 0 a 22, como vocês julgarem melhor. Mas tem que seguir essas definições apresentadas nesses slides, certo? Implemente outras funções que julgar necessário. Vocês podem querer implementar no futuro funções que convertam números reais, né, floats, para números que possam ser escritos no display através dos 4 displays e do ponto, né? Isso pode ser útil para a temperatura, por exemplo, que dá para representar de 0 a 99 graus e 2 casas decimais ainda. Então, dá para representar até centigraus, no caso, né? Até 100 graus. Vocês devem implementar um código na função main, usando as funções desenvolvidas e as funções passadas pelo professor, para realizar a escrita de um valor qualquer. Por exemplo, 1234, 12.34 ou 1 ponto, sei lá. Veja aí um
um exemplo que vocês querem escrever. Importante, pessoal, quando eu falo para vocês implementarem na main alguma função de teste das bibliotecas que vocês desenvolveram no exercício da semana, é preferível, desejável, eu incentivo muito e é o que eu espero, é o que eu quero, na verdade, que vocês implementem funções de teste que me permita testar as funções sem usar o debugger, que eu vou gravar o código de vocês e vou testar aqui com as interfaces, com botão, com LED, etc. Então usem timers, pensem numa forma de permitir o teste. Nesse caso, um teste é muito simples. Se vocês quiserem brincar, vocês podem criar o timer e fazer o valor do contador incrementar, não ficar fixo. Isso é bastante interessante. Né? Vocês podem dividir aquele timer de 4 milissegundos para gerar um timer de 1 segundo, né? Pegar vários 4 milissegundos, usar uma variável interna ali dentro da rotina de interrupção com um contador para incrementando. E quando a soma desses 4 milissegundos chegar a 1 segundo, por exemplo, vocês atualizam o valor de uma variável que vai ser a variável que vai ser escrita no display. Isso é muito interessante. É o exemplo que eu fiz quando fui brincar com isso aí. Fiz isso, vários alunos fizeram, acho bem legal esse exemplo. Então, é um bom exercício. É fácil de fazer, já dei o caminho todinho aqui. Que vocês façam então esse incremento aí, por exemplo, a cada 1 segundo, incrementar o display. Isso é bem legal. Vocês devem entregar esse exercício até a quarta-feira da próxima semana, até o fim do dia da quarta-feira, né, dia 21/4. Os códigos devem ser colocados no repositório Bitbucket da disciplina no branch semana 5. Lembre vocês que o exercício de cada semana deverá ser colocado em um branch diferente. Conforme comentado na aula anterior, no branch master deve ser colocado o projeto base, acho que vocês já fizeram isso, que eu até coloquei na página da disciplina para vocês baixarem, que servirá como base para o exercício de todas as semanas. Na verdade, lá no final, a gente vai criar branches para algumas semanas a partir dos branches de semanas anteriores. Vai ser mais fácil do que criar a partir do master, mas lá eu explico melhor. Por enquanto, vamos todos trabalhar a partir do branch master e criar um branch para o exercício da semana. É sempre importante lembrar, não altere os documentos e os códigos solicitados após a data de entrega, porque isso fica registrado lá nos commits no Bitbucket, eu confiro isso que eu não vou baixar. Importantíssimo também que todos os membros, os 2 membros da equipe, de todas as equipes, trabalhem no Bitbucket, eu verifico quem foi que fez o commit, eu verifico quem foi que fez as modificações, toda vez que eu corrijo, então eu estou acompanhando que os 2 participem. Se eu perceber que não está havendo participação, eu irei conversar e poderei tirar nota, até zerar a nota em casos mais extremos, caso eu não veja participação efetiva de algum membro. Um detalhe importante, que pode ser útil para vocês no projeto final, se vocês quiserem utilizar o display de 7 segmentos e o display LCD, é importante saber que eles compartilham alguns pinos entre eles, né? Que são os pinos PTC0 até o PTC7. Então, tem um detalhezinho aí, uma manobra que vocês têm que fazer para utilizar os 2 concomitantemente. Dá para usar? Dá. Mas tem que tomar um cuidado, está descrito nesse slide aí. O que vocês devem fazer? Sempre que vocês forem atualizar o display LCD, mandar um comando para o display LCD, mandar uma frase para o display LCD, vocês devem desabilitar a atualização do display de 7 segmentos, certo? Então, vocês devem controlar aquela variável, aquele pino que está ligado aos catodos e cada um dos displays que fica em um instante de tempo, somente um em nível alto, os demais em níveis baixos, deve deixar os 4 em nível baixo, certo? De forma que o que tiver no PTC0 ao PTC7 não apareça naquele instante nos displays de 7 segmentos, que essa informação vá somente para o display LCD. Logo em seguida, após atualizar o display LCD, após escrever nos GPIO do display LCD, que inclui o PTC0 até o PTC7, aí vocês devem habilitar novamente a atualização do display de 7 segmentos para que ocorra normalmente. Como o tempo da escrita do display LCD é muito pequeno, esse atraso na atualização dos 7 segmentos causado pela escrita do display LCD é imperceptível ao olho humano, então não causará problema, então é possível sim utilizar os 2 concomitantemente. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido aí o que foi pedido para essa semana. Espero que vocês se dediquem bem, aprendam bastante. E caso tenham dúvidas, por favor, postem no fórum as dúvidas de vocês. Desejo bom trabalho. Muito obrigado.